Mudanças no Código Civil. Quais os impactos na área condominial? Olá, hoje vamos falar sobre as mudanças no Código Civil e qual o impacto na área condominial. E a nossa convidada hoje é a doutora Débora Nunes Kamarowski, que é advogada especialista na área condominial. Muito bem-vinda, doutora Débora. Obrigada, Miriam. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos os síndicos e a comunidade condominial. É um prazer estar aqui e poder auxiliar na resposta aí de algumas questões relacionadas às mudanças que vêm com o Código Civil. A doutora Débora aqui, para quem ainda não viu, a gente fez várias entrevistas muito interessantes, inclusive sempre são as entrevistas assim, com muitas visualizações, até porque são assuntos bem polêmicos, né? Que bom, que bom. Espero estar sempre ajudando e sempre estar sendo convidada para estar aqui. A gente que agradece. Falamos sobre animais em condomínios e agora, né, sobre essas mudanças no Código Civil. Isso deve estar, de certa forma, arrepiando os síndicos ou, ao mesmo tempo, são coisas que vocês, os advogados, já praticavam, já praticam. Na verdade, assim, vamos fazer um panorama, porque são 21 anos sem alterações no Código Civil. Isso mesmo, Miriam. Essas mudanças vieram agora para consolidar o que a gente já vem praticando e os tribunais têm decidido. Mas a gente esperava um pouquinho mais disso, trazer umas informações mais consolidadas, mas é de grande relevância para o direito condominial ter isso no nosso Código Civil. E o que, assim, você vê de impacto, assim, dessas mudanças maiores? Uma das situações que a gente quer saber aqui, já aproveitando sua vinda, é, por exemplo, a questão dos inadimplentes, né? O que mudou, como que ficaram as multas e se tem algum índice agora? Então, a vida do inadimplente ficou um pouco complicada, Miriam. O Código Civil ele veio trazendo uma mudança que para mim foi um pouco assim retrógrada, porque ele vai permitir que o inadimplente participe da Assembleia, mas ele não vai poder votar. E a gente sabe que quando o inadimplente vai para a Assembleia, geralmente causa tumulto e não deixa o ato correr normalmente. Mas, por outro lado, ele traz algumas imposições maiores para esses inadimplentes. Hoje, o Código Civil, essas alterações, vai trazer como inadimplência quando ele deixa de pagar taxa de uso de salão de festa, quando ele não paga alguma multa imposta para ele no condomínio, ou quando ele faz algum estrago, vamos dar, por exemplo, no portão do condomínio, e ele não paga esse dano, ele também vai ser considerado inadimplente, coisa que a gente não tinha no Código Civil anterior. Usava muito a questão do bom senso e não tinha algo que conseguisse desenrolar, né? Uhum. E Débora, assim, em relação também que a gente viu sobre a venda do imóvel, esse também teve alterações? Sim, quanto à venda do imóvel, se o vendedor não informar ao condomínio o novo proprietário, ele vai continuar respondendo pela dívida. Antes, Miriam, a gente tinha muito problema para executar as taxas de condomínio que estavam em atraso, porque às vezes o condomínio tinha dificuldade de encontrar quem era o real proprietário. Com essa mudança do Código Civil, ele traz mais segurança para a gente cobrar efetivamente a pessoa certa, e se não for a pessoa certa, o proprietário anterior que vai pagar por essa dívida. Entendi. E outra situação também sobre a questão que você falou sobre as assembleias, então, agora já podem participar. Essa é uma... Vai participar. E assim, eu acho que não é só um pensamento meu, acredito que todos os síndicos e os adimplentes que participam da Assembleia não vão receber muito bem essa ideia aí. Sim. Mas, por outro lado, Mina, a gente tem que pensar que o Código Civil deu uma brecha aí para ter uma multa maior para os inadimplentes. Antes, a gente tinha lá os 2%. Agora, a gente já vai para os 10%. Entendi. Né? Então, já dá um impacto maior no bolso deles. Na verdade, assim, tem que pagar o condomínio em dia, porque as pessoas, às vezes, quando moram, esquecem quanta manutenção tem que ser feita. É muito importante para conseguir o condomínio, inclusive, valorizar e oferecer qualidade de vida, né? Aí, Débora, assim, a gente tem um ponto bem polêmico aqui,
que é o famoso Airbnb. É. Acho que esse deve ser uma das maiores dúvidas. O que mudou? Então, hoje a gente tinha o STJ consolidado que se fosse proibir o Airbnb, você tinha que colocar isso no teu regimento, na tua convenção, né? Mas agora o Código Civil veio trazer para nós a informação ao contrário, ou seja, vem no Código Civil a proibição da locação atípica, que a gente chama, o Airbnb, e se você quiser liberar isso, vai ter que colocar específico na convenção. Entendi. E o que você imagina, assim, quais são os impactos maiores? Eu vou dizer assim que eu vejo que isso aí está contra a evolução assim da locação. Quando a gente fala em apartamentos de investidores, apartamentos para cidades litorâneas que eles constroem ou compram pensando nisso, vai criar uma dificuldade maior, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê uma mudança global acontecendo. Já existem muitos países que estão proibindo o Airbnb ou criando barreiras e dificultando a existência dele. Eu vou dar como exemplo um país da Europa que agora só permite o Airbnb se o proprietário estiver presente na unidade. E também tem aqueles outros que já estão proibindo em definitivo, com prazo, que eu acredito que é 2027, finaliza qualquer tipo de locação pela plataforma. Tem vários impactos disso nas cidades, né? Inclusive o turismo impacta os valores do turismo, então tem muitas alterações de equilibrar. E quando fala também em condomínio antissocial, se ele pode ser expulso e se ele pode voltar a morar no condomínio. Então, o condomínio antissocial, a gente teve uma mudança bem grande também para os inadimplentes, porque agora o Código Civil vai permitir que ele seja equiparado a um antissocial. Aquele devedor contumaz, que sempre passa anos devendo, ele vai poder ser considerado antissocial. Então, quer dizer que o síndico, além de cobrar as taxas de condomínio, vai poder levar esse assunto para a Assembleia, aplicar a multa de até 5 vezes o valor do salário mínimo e, claro, com uma demanda judicial, pleitear a retirada dele do condomínio, por ser inadimplente. Por isso que eu falei lá no início, a vida do inadimplente pode participar em assembleia, mas vai ficar um pouco mais complicado. Doutora Débora, e com tantas mudanças, qual que é a sua orientação para os síndicos? Olha, Miriam, eu acho que o mais efetivo, com tudo isso vindo, eu vejo um grande impacto na necessidade de alteração da convenção e do regimento interno. Porque você veja, mesmo o Código Civil dizendo que o inadimplente pode participar da Assembleia, ele dá a liberdade de você colocar isso na convenção a proibição. Da mesma forma, o regramento do Airbnb, se você vai liberar ou se você vai proibir, criar normas específicas, colocar bem específico lá relacionado a juros, correção e multa, fora as pequenas mudanças que nós tivemos ao longo do ano passado e que necessitam especificamente de uma alteração no regimento interno e a convenção. Eu acho que ela é a arma hoje do síndico e dos moradores para combater qualquer tipo de irregularidade no condomínio. Então, tem que fazer essa mudança. E até falando dessa mudança, qual que é o teu panorama, assim? Quantas vezes altera essa questão do regimento? É fácil, é rápido, é barato? Ou porque demora muitas vezes para ter uma modernização. E tem situações que a gente vê que a tecnologia vem muito rápido, as alterações de normativas também acabam acontecendo. Por que às vezes demora tanto tempo para fazer uma modernização? Eu acho assim, Miriam, que a gente antes era muito engessado para fazer uma alteração do regimento interno e convenção. Que era junto, inclusive, né? A maior parte. Junto e precisava de um quórum específico para essa alteração, né? E muitos documentos, como você falou, estão juntos. Então, a gente, primeiro, tem que separar. Convenção é um documento que fala sobre a divisão das unidades privadas, as áreas de lazer, tem ali mais uma parte específica do Código Civil que fala sobre administração, então vai ser mais difícil a gente mexer nele, né? Claro que agora com as mudanças do Código Civil, a gente vai ter que tratar elas na convenção. Agora o regimento interno, se você deixar ele livre, mais livre eu digo, não precisa de 2/3 para alterar, um quórum qualificado numa assembleia, ele tem que acompanhar as mudanças, ele tem que ser algo que possa ser mudado e alterado de acordo com
o que os moradores têm vivido. Por exemplo, a gente teve a mudança lá, né, quando a gente falou dos PETs. Sim. Isso aí poderia ter sido alterado no regimento interno, se você já tem um regimento interno moderno que permite um quórum simples. Depois, ano passado, a gente teve a alteração que falava sobre as alíquotas e taxas de cobrança. Já tinha que sido alterado. Então, a gente pode falar assim, uns 2 anos para regimento interno, porque eles tratam de normas do dia a dia. E a gente está mudando, a tecnologia está mudando. Sim. Então, tem que estar mudando sempre esse documento. Aí essa é uma dúvida, até porque assim, ó, olhando com uma visão mais holística assim, da edificação, esse planejamento de longo prazo, por exemplo, da edificação, muitas vezes ele é deixado de lado. Primeiro que o brasileiro não gosta de planejar, né? Então, mas sempre apagando fogo, né? Não tem essa visão de onde quer chegar. E muitas questões não tem, às vezes o síndico não tem autonomia financeira para projetos menores, digamos assim, né? Seja adequações que não precisa, às vezes, esperar tanto tempo para adequar. A gente vai falar, não agora nessa entrevista, né, que agora é sobre o Código Civil, mas em relação a alterações da NBR 9050, acessibilidade, cidades que estão lá na frente já pensando nisso para não deixar acumular também, porque tudo é custo, né? E tem até a recomendação agora, né, da ANR relacionada ao assédio sexual e moral, que a recomendação da nossa assessoria jurídica é ter um capítulo específico no regimento interno falando isso. Então, é mais uma coisa que você precisa mudar. Aí a gente teve também, falando em tecnologia e necessidade de alteração, a questão dos carros elétricos. Não só dos carros, dos veículos elétricos. O condomínio precisa ter um regramento específico falando sobre carregamento, sobre segurança. Então, são várias tecnologias que vão vindo com a modernidade, o viver, né, que precisam ser alterados com o passar dos anos. E aí que está o trabalho fundamental dos advogados, né? A gente imagina o quanto de trabalho vocês estão tendo, principalmente nessa fase agora. Realmente, para fazer alteração do regimento interno e convenção, às vezes a administradora se coloca à disposição, ou o próprio síndico pensando, né, em auxiliar o condomínio. Mas a gente sabe que é um trabalho técnico e que necessita realmente de um advogado para auxiliar nisso. Se você não tem uma assessoria jurídica, o ideal é fazer uma contratação de um advogado avulso, especialista na área, para poder auxiliar, e também você não coloca nada que é contrário à lei, né? Sim, e ter a vivência, né? A gente fala assim, hoje a gente tem um grupo multiprofissional aqui na Condocasa, e cada um na sua área. Então, assim, o especialista em acessibilidade, especialista ambiental, e o especialista, e mesmo um arquiteto que é muito bom, às vezes ele não tem a habilidade de estar atendendo o condomínio, porque o condomínio é um universo à parte, né? Exatamente. A gente vê muita gente falando que é advogado de direito imobiliário, de direito civil, e hoje eles são especialistas em direito condominial. Mas eu acho que, é como você falou, a vivência traz essa experiência, e as questões se tornam fáceis, e a gente consegue auxiliar melhor o síndico. É muito importante. Eu vejo que até uma vez brincaram, o advogado no braço, o engenheiro, né, no outro do síndico, para ter porque contrato, alteração de norma, realmente essas alterações do regimento interno. Nossa, Miriam, é muito bom você falar isso, sabe? Porque geralmente eles acabam procurando o advogado quando já deu errado o contrato, né? O contrato de prestação de serviço. Quando, na verdade, esse custo do advogado para auxiliar lá no início, para fazer esse contrato, já deveria ter sido colocado lá na Assembleia. Sim. Porque daí você não vai ter os problemas posteriores. A advocacia condominial, ela tem que ser uma advocacia preventiva e não para apagar fogo, como a gente sempre faz nos condomínios, né? É isso aí. Doutora Débora, eu quero te agradecer, a gente deixar uma recomendação dos síndicos, né, ou que estão começando a ser síndicos, de planejar. A gente fala, né, tudo é possível, mas se você tiver uma visão do todo, e conta aí com os advogados, né, procurando os especialistas na área condominial, e eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, que a gente sabe como a tua vivência, inclusive, de estar ali no dia a dia, principalmente junto com os síndicos. Obrigada, Miriam. Obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada a todos pela audiência, né? E espero que a gente consiga auxiliar cada vez mais todos os
síndicos e todo mundo da vida condominial, né? E deixarem pergunta lá, porque ela responde, tá? Pode deixar, pode que a deixar. Miriam me avisa e a gente faz todas as respostas. Muito bom. Gente, obrigada a vocês que assistiram até aqui. E não esqueçam de acompanhar a Condomeeting também nas redes sociais, no site da Condomeeting, revista nova, e a Condocasa sempre trazendo tecnologia e inovação também de Balneário Camboriú aí para todo o Brasil. Até mais! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.